Olá, boa noite, né? Estando aqui agora, mas para falarmos aqui de um assunto muito interessante, né? A força da pressão cósmica, né? Eu venho falando, né, a respeito do eclipse da Lua, da Terra e do Sol que vem acontecendo durante essa semana, né? E eu dividi em vários tópicos para estar colocando as pessoas assim a par do que está acontecendo, né? Tendo em vista que nós estamos sofrendo as influências desse eclipse, né? Que vem acontecendo. Então, eu queria trazer hoje, né, a força e a pressão cósmica. A força e a pressão cósmica que esse eclipse aí tem gerado, né, nas pessoas, no universo como um todo, assim de uma como que eu vou dizer, de uma importância muito grande, né, e que nós precisamos estar atento. Um eclipse, quando ele acontece, né, às vezes a pessoa fala, mas isso aí boa noite, Doriana, boa tarde, né? Aqui já é boa noite, tá? Mas tudo bem, seja bem-vinda, querida. Eu estou falando aqui da força, a pressão cósmica, né, exercida por esse eclipse aí, dando continuidade àqueles tópicos que eu venho abordando, né, para que nós possamos sempre tirar proveito quando acontecer determinadas situações, né? E essa força aí, esse eclipse, eu já venho falando nos vídeos anteriores, ele tem sofrido muito, ele tem causado muita influência, né? Hoje mesmo eu pude observar as pessoas assim, todas atrapalhadas, as pessoas assim, tendo aquela sensação de um dia ruim, achando que o dia não está legal. Então, as pessoas estão sofrendo essa influência muito grande, porém hoje, ao que parece, é o último dia, ou se não me falha a memória, é até amanhã ainda, ou mais alguns dias irá se prolongar essa situação ainda, né? O que é interessante, né, é que a gente tem que ter em mente que, de repente, as pessoas falam, mas você vai se apegar a isso aí é cósmico, né? É místico. O místico, ele sempre está atento àquilo. Olha lá, todo mundo está sofrendo a influência, né? Hoje, principalmente. A influência ela está muito forte, né? Ela está mexendo assim com as emoções, com o sentimento. E é interessante porque de repente, nós estamos pressionados a trazer à tona tudo aquilo que nós temos guardado em nós e que, de uma certa forma, em uma determinada situação, nós tentamos nos livrar disso e não conseguimos, e agora, fatalmente, a gente vai ter que trabalhar com essa situação aí que vem acontecendo no dia de hoje. A maioria das pessoas estão sofrendo a influência. Por quê? Porque nós somos 70% de água, né? Quando a gente fala, todos nós estamos submissos a tudo que se movimenta no universo. Então, não adianta o ser humano ele achar que ele é um ser à parte, não. Nós precisamos estar conectados com o que está acontecendo no universo como um todo, né? Os eclipses, os alinhamentos dos planetas, né? Essas situações que vêm acontecendo, de repente, quando acontece uma tempestade cósmica, né? Todas essas coisas têm influência aqui no planeta Terra, tendo em vista, né, que quando soltaram aquela bomba em Nagasaki e Hiroshima, né, aquele cogumelo que formou, ele mexeu de tal forma, né, com a estrutura do universo, que até hoje nós estamos sofrendo as consequências, né? Que por conta da Segunda Guerra, as coisas ainda estão alinhando. Houve aquela limpeza tudo devido ao tempo que passou, mas no campo energético espiritual ainda paira, né, resquício daquela situação, tanto é que os Estados Unidos que era o responsável para levar a humanidade à quarta dimensão, perdeu esse direito delegando ao Brasil. O Brasil hoje, ele está qualificado como o país que vai levar, né, a humanidade para a quinta dimensão. É por isso que aqui no Brasil aflora muito a espiritualidade, o entendimento para com as coisas mais sutis, né? E as pessoas, de repente, elas acham que é os Estados Unidos. Não é, não. É o Brasil que tem essa evidência para fazer as coisas acontecerem, né?
E coisas poderosas não apenas no visível, no físico e astronômico, mas no nível energético e espiritual estão acontecendo. Se vocês ficarem atentos, os astrônomos, os astrólogos, eles estão o tempo todo lá conectados para ver o que está acontecendo, a mudança. Nessa situação surge planeta, surgem outras estrelas, né? É tudo movimentado ao redor do Sol, né? O Sol, ele é uma estrela muito grande, tem uma influência muito grande na Terra, né? A Terra, quando ela se alinhou com todos os outros planetas, ela trouxe a Lua. É interessante, né? Porque a Lua, ela foi trazida pela Terra. E existe planeta que tem duas luas, né? Nós temos uma, né, nesse sistema solar, e quando acontece o eclipse, ela fica aquela lua enorme, porque ela tapa todo o Sol, né? Ela fica muito próxima da Terra, então ela dá aquela dimensão da lua grande, a lua vermelha. E ela fica vermelha por causa do reflexo do Sol nela toda, né? Então é muito interessante isso aí. Daí ela mexe com as marés, acontece por causa da Lua, né? E nós sofremos a influência, principalmente as mulheres, o fluxo menstrual tem problema, as mulheres têm a TPM lá que a turma fala, tudo por conta nessa época aqui, isso fica mais aflorando, né? As pessoas mais sensíveis, os homens principalmente, aquele que tem uma sensibilidade muito grande, de repente ele não sabe o que está acontecendo, ele fica meio perdido, perde o chão, é por conta disso tudo. E esse tipo de fenômeno ele envolve uma interação e o alinhamento dos corpos celestes, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele cria uma pressão cósmica que afeta tanto o universo físico quanto a psíquica humana, né? A força cósmica do eclipse, ou seja, o alinhamento, a influência gravitacional, né, da superlua, ele ocorre quando há um perfeito alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua, né? São os três mais importantes aqui para nós. Então, vocês imaginem fisicamente explicando isso, né? Por exemplo, o tempo todo, né, o Sol ele emite as energias para a Terra, o Sol emite, a Lua emite, assim, não ao mesmo tempo, mas assim, em tempos alternados, né? A Lua emite uma pressão e o Sol emite uma pressão. Quando acontece esse alinhamento, ao invés de focar essa pressão no planeta Terra, essa pressão é focado um contra o outro. Ou seja, a pressão da Lua foca no Sol, do Sol foca na Lua, então aquilo lá expande, aquilo dá um choque, né? Porque o Sol é uma potência muito maior do que a Lua, mas a Lua também tem o seu ponto de pressão, né? Aquela pressão, ela expande e ela vem até o planeta Terra, então ela faz sentir na lei gravitacional, numa série de coisas. Por hoje, agora mesmo aqui, onde eu estou, nós estamos numa temperatura de 34 graus e ainda estamos na primavera. Nós não estamos no verão, né? À noite começa a esfriar, chega a 18 graus, de madrugada nós chegamos até 8, 15, esfria, daqui a pouco, assim, sem mais nem menos, dali uns 10 minutos já começa a subir a temperatura novamente. Daí você acorda quando o sol está saindo, a temperatura está baixa, ela está 8, 10 graus, ela começa a subir gradativamente. Então, as pessoas que estão conectadas com isso, elas estão sentindo isso, elas estão observando. Os animais, de vez em quando, eles ficam meio atrapalhadinhos, começam a correr para lá, para cá, né? Ele sente essa influência muito grande. Pode ver, quem vive aí nas fazendas, onde tem animais de grande porte, eles estão todos atrapalhadinhos lá, os animais. Uma hora corre tudo para um lado, não sabe por quê. Né? Eu tenho 2 gatos aqui, tem hora que eles ficam olhando para a cara do outro, daqui a pouco eles correm. O gato é muito sensível, o cachorro também, né? Ele sente, o animal, ele sente essas coisas mais do que o ser humano. O ser humano é que não é antenado nisso. Agora, aqueles não, que estão mais ligados com o cosmos, aqueles que estão ligados com as coisas mais sutis, eles estão percebendo essa influência, né? E existe uma maneira da gente poder estar usufruindo disso também, né? Essa força aí, né, que ocorre desse alinhamento, ela ocorre quando há um perfeito alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, como eu já disse, né? E esse alinhamento, ele cria um influxo, ele cria um fluxo energético, muito intenso,
que é sentido não só na Terra, mas também em todo o cosmos. Essa influência aí que está acontecendo, ela não acontece só aqui no planeta Terra, mas ela influencia todos os planetas. Ela influencia o universo inteiro, porque o universo ele está em movimento constante, num constante equilíbrio, né? Então, ele afeta todos os pontos, não é só aqui na Terra, não. O campo gravitacional lunar afeta diretamente os oceanos, né? E de maneira mais sutil e pode influenciar o equilíbrio de fluidos em nosso corpo, que são compostos em grande parte de água, e por isso afeta os ritmos biológicos, emocionais das pessoas, nas emoções e nos estados mentais. Vocês podem ter certeza que muita gente está precisando tomar calmante para dormir, está precisando de alguma coisa para poder relaxar, porque não está conseguindo. Tá muito forte isso aí, né? Os autistas, então, eles sentem muito mais essa pressão, eles são muito sensíveis, né? Esse alinhamento, ele gera uma convergência de energia solar, né? Ou seja, toda a força e pressão energética, ela se converge, aquilo que eu falei, se converge tudo para a Terra, né? E a pressão cósmica é uma pausa, uma interrupção na troca de energia entre a Terra, o Sol e a Lua. Ou seja, eles não trocam, porque entre si eles trocam, que a Lua emite a energia fria, o Sol emite a energia quente, essa troca aí dá aí num composto que emite energia para a Terra. E quando estão em alinhamento, num eclipse, isso aí confunde tudo, eles mudam tudo, né? E durante essa breve sombra, e forma uma sombra no cosmos, porque se a Lua ela fica de frente, ela fica cobrindo o Sol, né? Daí aparece a parte escura, né? A parte escura do cosmos que nós não vivenciamos. E essa energia acumulada, ela cria um campo de tensão e pressão, como se o universo estivesse suspendendo, como se o universo estivesse ampliando, como se ele estivesse crescendo, saindo do fluxo habitual, né, para abrir espaço para algo novo. Por isso que eu falo, tudo muda para o novo, é a transformação para o novo. E se nós não tivermos uma consciência de que nós somos um ponto de energia, que nós somos uma energia pura, que nós expandimos, que nós sentimos todas essas influências, nós nunca vamos entender as nossas emoções, porque ficamos doentes, nada. É necessário que nós nos conectemos com esses assim, ensinamentos para que a gente tenha noção, a gente ao menos tenha uma noção do que está acontecendo com a gente, né? É preciso isso. Nós temos que ter a consciência de que nós podemos expandir a nossa consciência, ou seja, aumentar. E como que acontece isso? Em nós, a consciência ela aumenta quando nós emitimos um amor. O amor, ele vibra de tal forma que ele mexe com a emoção das pessoas e a mente acaba se expandindo. É por isso que as pessoas, que eles incentivam a negatividade, é por isso que incentivam as más notícias, para que as pessoas continuem vibrando na energia negativa e não expandam no amor, né, para que o negativo sempre esteja presente na vida das pessoas, trazendo medo, a insegurança, a insatisfação. Porque se de repente você tem a noção do que está acontecendo, aconteceu um problema com você, você pensa, eu não estou doente, é a influência que está acontecendo aí desse alinhamento. A hora que passar, se continuar, eu vou ver o que está acontecendo. Então, as pessoas podem ter dor de cabeça, né? Elas podem ter náuseas, elas podem ter uma porção de coisa, e não é doença nenhuma, é simplesmente essa situação que está acontecendo. E isso eu estou falando para as pessoas saudáveis, as pessoas que elas se conectam com a sua alma, que ela cuida do corpo, entendeu? Essas, assim, elas têm o entendimento de como está processando tudo isso. Essa força de alinhamento é o que os místicos e esotéricos consideram um momento de reconfiguração energética. Né? Se as pessoas tiverem o conhecimento disso, de repente ela falar, poxa, eu vou aproveitar essa situação, né, e vou fazer uma reconfiguração em mim. Né? Porque eu vivo falando, de repente você precisa fazer um reset da alma, né? A gente precisa resetar. A gente precisa fazer, escanear o que não serve, jogar no lixo,
no lixo eletrônico e mudar. É simples assim. Vamos falar na linguagem da inteligência artificial. Né? Nós precisamos resetar as energias da nossa alma. A gente vai guardando coisa, guardando coisa, guardando coisa. Chega uma hora que não tem mais para onde ir, a gente fica doido, a gente começa a distribuir coisas erradas para relacionamento, para profissional, para tudo. É quando a vida começa a dar para trás, porque nós estamos saturados. E se nós aprendemos a resetar isso, a tirar isso de nós, aliviar a nossa consciência, isso aí facilita a vivência. É por isso que eu estou trazendo isso, para que as pessoas tenham um entendimento da necessidade de conectar-se com a sua alma, da necessidade de dar atenção para esse corpo sutil que existe em nós. Nós não podemos mais ficar conectados apenas que nós temos um corpo material que é dele, só precisamos cuidar. Não, não. Nós precisamos cuidar do ser humano num todo, né? Não dá mais para vivenciar, cuidar só da matéria, não, isso aí já era, né? Acontece que as pessoas ainda vivem na terceira dimensão. Na terceira dimensão, o foco era mais no corpo material. A quinta dimensão é completamente sutil. As pessoas que não tiverem conectadas com a energia pura, elas vão ter muita dificuldade de entender isso. É por isso que, de repente, acontece lá um apagão, a pessoa vai acabar o mundo. Na outra vez que aconteceu em agosto, que aconteceu o eclipse, tinha uma porção de gente lá esperando, achando que o mundo ia acabar, né? Porque tinha uma profecia lá de não sei quem, que lá atrás, que falou que ia 3 dias de escuridão e ia acabar o mundo. Caramba, meu, isso aí não tem nada a ver. Né? De repente o sol tapa lá a claridade, a lua tapa a claridade do sol lá, faz uma homenagem aqui na Terra, fica tudo escuro, é o mundo que vai acabar? Claro que não. Claro que não, eles estão se alinhando. Assim acontece conosco. Né? São quando, né, os antigos, aqui nessa situação, aqui nós temos que aproveitar essa reconfiguração para a gente ficar livre de situações antigas, né, como que eu vou dizer aí, de padrões antigos de vida, né? É por isso que eu falo, gente, eu não sou nada contra a religião, contra essas coisas, mas pensa bem, vamos raciocinar, vamos ser inteligentes, né? O pessoal fica tudo lá ligado no que o profeta Isaías falou, no que o profeta tal falou, no que Moisés escreveu, no que aconteceu há 3.000 anos atrás, de lá para cá, quantos eclipses nós já não tivemos? E se você pode expressar o poder que existe dentro de você, se a gente pode cocriar através do poder que o Criador nos deu, por que nós vamos ter que ficar conectado com o que os profetas fizeram há 3.000 anos atrás? Até agora ninguém me respondeu isso. Para que tudo isso? Nós estamos voltando para trás. Seria a mesma coisa que eu fosse lá e pegasse um celular antigo, daqueles tijolão, aqueles grandão, que não tem internet, que não tem nada, para mim não tem validade nenhuma. Porque eu necessito, no momento, de um celular que possa me apresentar todos os recursos. É a evolução que aconteceu. Hoje em dia, por que na quinta dimensão não vai existir o tempo? Porque antigamente as pessoas iam fazer uma viagem, né? Ou era a cavalo, ou ela fazia viagem para atravessar o mar, ela ia de navio, levava tempo para ir. Hoje, em 10 horas, você sai daqui e você vai para a Europa. Em 10 horas de avião. Em 24 horas, você vai para o outro lado do mundo, você vai para os países asiáticos. Quando que poderia fazer isso antigamente? Não existia, então a gente precisa modernizar. Né? Você pensar lá na frente não quer dizer, né, que você vai ficar preso, ficar preso nesses padrões antigos aí, não quer dizer que você não acredita no Criador em nada, você está se atualizando. Né? Para quem conhece aqui o canal e conhece o canal de alguns amigos meus, a respeito de como surgiu o planeta Terra, a evolução, como surgiu a raça adâmica, já tem um entendimento hoje que aquele Deus lá ele foi inventado. Que aquele não é o verdadeiro Criador. E eu vou ficar até quando acreditando lá naquele? Né? As ovelhas de Javé, fiz um artigo sobre isso, fiz um vídeo sobre isso, explicando.
As pessoas que só dizem sim, 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 porque o cara lá apareceu e falou, eu sou Deus, você vai conquistar essa terra, vai trazer tudo, riqueza para mim, sendo o tempo todo aplicando o poder, que aquela terra lá é a terra prometida somente de um povo dos judeus, mas que Criador que ia fazer isso, eliminar todo o resto. Quer dizer que nos países comunistas, onde eles não aceitam Deus, eles serão discriminados? Claro, não. Que culpa tem as crianças de um país comunista que não ensinaram para ela que Deus não existe, que o Criador não existe? Elas são condenadas por isso? Claro que não. É preciso que tenhamos inteligência. A verdade não é o Deus que o cristianismo inventou. Toda pessoa, por mais cética que ela seja, ela sabe que existe um Criador. Ela sabe que existiu um ponto onde tudo iniciou. Então, de repente, você falar que num país socialista, num comunista, as pessoas não acreditam em Deus, isso aí é uma mentira. Eles não acreditam nesse Deus. Então, se for assim, eu sou. Bom, tudo que termina em ista, já me chamaram, né? De tudo, comunista, socialista e assim por diante. Anarquista, tudo bem. Por quê? Eu não acredito nesse Deus que foi inventado, mas eu acredito no poder do Criador. Para mim, existe um Deus criador que criou tudo, controlou tudo e fez isso aí, e me deu o poder de eu criar as coisas para mim, as situações. Por exemplo, toda essa matéria que eu estou fazendo, quem que me deu esse poder foi o Criador. Eu fui buscar, né? Pelo entendimento, eu fui buscar, eu não deixei a coisa passar. Eu estou criando aqui. Né? Situações sendo orientada por mentores que têm mais possibilidade do que eu, que têm mais vivência do que eu, está me orientando. Qualquer um pode fazer isso, só que depende da pessoa querer buscar ou não. Se ela quiser continuar na terceira dimensão, é um problema dela, mas não vai sobreviver. Isso já é claro e é evidente. Apenas 1/3 da população irá sobreviver à quinta dimensão. O resto vai acontecer que nem houve lá no tempo dos exilados do Capela. A Terra já não tinha mais condição do povo evoluir, né? Nós somos os exilados do Capela. Aquele 2/3 lá que não tinha mais como evoluir, viemos para cá. Né? Só buscar lá na história lá, né? Arnold lá, aquele cara que escreveu o livro, ele explica muito bem isso. Entendeu? Então, é nisso que nós temos que estar atento, né? E não ficar lá esperando que as pessoas vão todas morrer. Tem uma religião que prega isso. As pessoas vão todas morrer e no final vem um anjo soar as trombetas e todo mundo vai levantar os corpos. Onde está isso, gente? Que coisa de doido, isso aí não existe. É muito ilusório acreditar nisso. Não tem como. Vão surgir as consciências sem corpos. Mas, de repente, aquilo que eu falei, nós, sem esse corpo aqui, nós somos uma bola de energia. Tá? Se, de repente, aparece um ente querido seu que desencarnou, perdeu o corpo, ele aparece em forma de uma bola para você, você vai levar um puta susto, não vai nem olhar na cara dele, vai falar, o que essa bola quer falar comigo? Eu estou ficando doido. Ele vai achar dessa maneira, e é a energia de um ente querido. Então, ele se veste de uma roupagem, da maneira como apresentou para nós da última vez, para que a gente não tenha medo, para que a gente o reconheça. Isso porque nós temos a terceira visão tapada. Porque a todos aqueles que têm a terceira visão aberta, que entende, vamos dizer assim, da mediunidade, circula nos dois mundos, ela sabe que não é mais assim. Só que a religiosidade não permite que as pessoas evoluam para entender essa parte. Ela sabe que existe, ela sabe que deveria ensinar, mas não quer porque a igreja tem outros objetivos, ela tem outras metas. É isso que acontece. Então, essa pressão, ela provoca mudança. E quando acontece um fator assim, provoca mudança em qualquer um. Principalmente uma pessoa que está buscando pela verdade, essa será mais afetada ainda. Porque daí ela sabe, ela vai de encontro àquilo que ela quer mudar, né? Porque todos os seis, gente que fala, hoje mesmo tinha uma menina que falou, acabei com o ser de luz, mandei ele embora, bloqueei ele. Quer dizer, era algo na vida dela que estava prestes a acontecer, e ela aconteceu esse negócio, ela embarcou nessa e foi e fez a coisa acontecer. É mais ou menos assim. Então, tudo que está ali parado e que precisa colocar no movimento, ele vai acontecer. Se tem alguma pessoa que está lá empacada numa doença lá que não se cura, vai se curar. Se tiver uma outra que tiver alguma coisa lá que tem que transformar numa doença, vai transformar.
né? A pessoa vai ter que perder o emprego aí porque não é aquilo que a alma quer, ela vai perder, vai acontecer todo esse tipo de coisa, dependendo do que a alma está vibrando. Agora, quando você tem a sabedoria, o entendimento, né? O que você faz? Você fala, não, eu estou sofrendo uma influência, vou esperar passar, acalmar tudo, vou ver se é isso mesmo que a minha alma quer e vou fazer acontecer. Mas não vai na loucura, né? Agora, quem não tem o conhecimento se perde nessa situação toda, né? Então, essa pressão energética, ela provoca impactos emocionais e espirituais. Espirituais, porque as pessoas deram o nome de espiritual, tudo que não pode ver, que ela não tem acesso, virou espiritual, né? E extraterrestre nada mais é do que aquele que não tem corpo. Então, até os nossos antepassados que já morreram são ETs, né? Só que daí a religiosidade ensina o quê? Que os ETs vêm aqui, colocam aportes, fazem isso, fazem aquilo nas pessoas, e não é nada disso. Teve um tempo, sim, que alguns reptilianos fizeram isso, porque eles queriam fazer teste com o corpo humano, saber como o corpo humano se processava, né? Então fizeram, mas com pessoas que se deixavam fazer isso. Um extraterrestre, ele não vem na sua casa, por exemplo, cata você e fala, vou te levar hoje lá para a minha estrela lá e vou fazer de você um instrumento lá para eu estudar você. Isso não acontece mais, porque em 2005 vieram uma leva de espíritos novos, que são as crianças com 3 mentes, que daí o ser humano passou por uma evolução. A ciência, ela vê a evolução do ser humano pelo formato do crânio. Se vocês forem analisar, as crianças elas já estão com formato de crânio diferente, porque elas estão vindo com 2 mentes e 2 mentes conscientes e um inconsciente. Porque para ter mais entendimento, porque nós usamos 10% da nossa mente. Essas crianças, ela lida com o computador, ela lida com tudo numa boa por conta disso. Elas já estão vindo inteligentes, né? E quando essas crianças vieram para cá em 2005, o que aconteceu? Né? O comando de Astar Shera, que é o mensageiro que cuida do planeta Terra, esse cara aí ele já foi Jesus Cristo, ele já foi tudo. É o mestre ascensionado. Ele, com o grupo dele, né, o que ele faz? Eles fizeram um círculo em volta da Terra, um círculo energético para proteger a Terra desses reptilianos. Houve um conselho cósmico dessa época para cá, nenhum extraterrestre pode pegar um ser humano e levar para fazer um aporte, fazer qualquer coisa. Eles não podem, mas não têm esse direito, porque foi colocado pelo comando de Astar Shera uma proteção. Por que eu estou falando Astar Shera? Já foi Arcanjo Miguel, né? Já foi esses seres iluminados. Por quê? Eles têm a responsabilidade de preservar o planeta Terra. Porque se acontecer qualquer coisa errada no planeta Terra, desloca o universo inteiro. Cada situação que acontece aqui, cada bomba que solta em qualquer planeta por conta de guerra, afeta o cosmos inteiro. Cada acidente geográfico que acontece, como aconteceu no Rio Grande do Sul, eles não podem interferir. Não adianta a pessoa na hora orar, eu não quero morrer assim, me ajuda para não. Se ela está ali naquela situação, ela desencarna daquele processo, porque nenhum mensageiro pode fazer nada. O que ele pode é acolher aquele espírito e levar. Isso eles fizeram. Lá no Rio Grande do Sul, quando teve a enchente, né? Os mensageiros de luz estiveram todos canalizando lá para acolher aquelas pessoas que estavam desencarnando pelo afogamento. Mas eles não puderam fazer nada, eles não puderam interferir, porque é um processo de evolução. E não se pode interferir no processo de evolução, tem que deixar acontecer. É por isso que a gente sempre fala, não adianta se a alma está em evolução. A pessoa chega e fala, não, faça assim, a pessoa muda. Por isso que eu falo, quando eu falar alguma coisa, vocês precisam o quê? Mentalizar e entender, mas é isso mesmo que minha alma quer? Porque a alma responde, gente, o espírito ele responde quando não é para você. Porque, de repente, está num processo, ele tem que dar continuidade àquele processo que ele está desenvolvendo. Mas aquilo que ele aprende fica fixado, ele traz à tona. É o que está acontecendo agora. O eclipse ele está trazendo à tona todo aquilo que nós tínhamos acumulado por medo. Quantas pessoas não têm medo de fazer uma regressão de medo do que vai encontrar? De repente você vai encontrar que numa existência você não era bonzinho como você é agora.
você vai chegar à conclusão que você era uma pessoa que preconceituosa, que você maltratou alguém. Tem pessoa que tem medo de dar de frente com isso. Todos têm, e com razão. Né? Nós temos isso, nós não somos, nós nascemos aqui, né? Quando nós nascemos, não nasceu o nosso espírito. Nosso espírito ele veio aqui com uma meta para fazer alguma coisa. É por isso que eu falo, a maioria das pessoas vem aqui, entra na roda de Sansara, né? Para passar por tudo isso, até os 7 anos de idade ela lembra de tudo. Depois de 7 anos de idade, passado pelo véu do esquecimento, ela não lembra de mais nada. Daí ela começa a adquirir débito, uma porção de coisa, né? Aquilo ela esquece, se ela não está conectada com a alma dela, ela esquece que ela veio fazer aqui e dá tudo errado. Daí ela volta para lá, né? Teve aqui no plano Terra e teve uma existência inútil, porque não evoluiu. O certo é evoluir aqui e continuar evoluindo, porque a alma não para. A energia ela não para, ela expande constantemente. É isso que eu falo, a gente precisa evoluir aqui, continuar a nossa evolução quando desencarnar, porque isso nós vamos continuar. É o que nós levamos, é o conhecimento, o entendimento. Se você lê alguma coisa sobre, se você assiste esse vídeo que eu estou falando, isso aqui fica na sua mente consciente, quando se desencarnar, você vai levar isso com você. Ele vai junto com você, ele vai ficar gravado no subconsciente, você vai ter sempre esse entendimento. Ao passo que você adquire um bem imóvel, você não vai levar nada. Né? Ninguém leva nada. É isso e a pessoa se apega aqui aos bens materiais, achando que vai levar. Tem um livro do André Luiz interessante, né? Que ele depois ele começa, porque ele se tornou um mensageiro, né? Para vir aqui fazer essa conexão entre as pessoas do planeta Terra e o mundo espiritual, né? E o que acontece? Ele veio, daí o mensageiro levou ele no cemitério. Estava vendo um velório, um enterro, levou ele no cemitério. E tinha um monte de pessoas sentadas em cima do túmulo, segurando um monte de terra. Daí ele perguntou, mas por que elas estão segurando aquilo? Vocês podem ler no livro do André Luiz, que tem isso lá. Por que estão segurando? Daí o mensageiro falou, eles pensam que estão segurando a fortuna deles, o dinheiro deles estão segurando. E era a terra que eles estavam segurando. Mas eles achavam que estava segurando, né, o dinheiro deles. Quer dizer, o apego à matéria não conseguiu desprender, ficou sentado no túmulo. Quando a pessoa morre, ali veio o corpo, o resto, a alma na hora ela é levada, né? É um processo muito inteligente esse, que inclusive, né, do filme que eu falei que eu assisti, Os Mensageiros, que está no YouTube, do André Luiz, né? Tem o Nosso Lar, depois tem esse outro livro, que o cara fez assim, baseado nesse livro, não é a realidade do livro completo, né? O livro foi escrito por Chico Xavier, ele escreveu exatamente o que acontece quando os mensageiros vêm aqui. Esse cara não, ele pegou a ideia e ele fez esse filme. Muito bom o filme. Lá dá para a gente ter uma ideia do que acontece com a pessoa quando ela está para desencarnar, quando ela vem aqui e não cumpre aquilo que é para cumprir. Muito inteligente esse filme aí. Se vocês tiverem oportunidade, busquem no YouTube. Está aí disponível, porque a espiritualidade ela está disponibilizando esse tipo de conhecimento para que as pessoas tenham entendimento. Por isso que quando eu falo, eu estou sendo direcionado por um mentor espiritual, porque precisa levar esse tipo de conhecimento. As pessoas têm que sair dessa inércia que nos colocaram. Né? Nós precisamos evoluir, não podemos continuar a vida toda assim. E acontece também uma pressão emocional que vai ao extremo. Né? Ela vai ao extremo. Muitas pessoas experimentam sentimentos de ansiedade, incerteza, confusão, né? Nesse período. E à medida que questões antigas e não resolvidas, veja bem, as questões antigas não resolvidas, elas emergem à superfície, exigindo que enfrentemos medos, traumas, padrões de comportamento destrutivo. É quando nós temos a oportunidade de tirar da nossa mente tudo aquilo que nos destrói, que tira a nossa capacidade de entendimento, que tira a nossa paciência, a nossa calma, né? É essa oportunidade. O desequilíbrio energético. As energias do Sol representam o quê? A racionalidade, o ego, a consciência. Então, o Sol ele influencia nessas situações,
na racionalidade, no ego e na consciência. Eu tenho também um vídeo falando nos nossos dois eu, ou seja, o ego que nós temos de vivência de vida e o ego que nós adquirimos quando nós nascemos aqui. E quando os dois entram em conflito, daí que danou tudo, porque a pessoa ela perde o rumo das coisas, o ego fala mais alto, ela se torna uma pessoa egoísta, ela se torna uma pessoa que ela quer ter o poder na mão, ela quer controlar tudo. É quando ela é uma pessoa invejosa, quando é uma pessoa orgulhosa, quando é uma pessoa preconceituosa, quando ela não entende, é o ego da pessoa que está atrapalhando. E ela precisa fazer essas correções aí. E as energias da Lua é o quê? A emoção, a intuição e o inconsciente. Por isso que eu falo, quando a pessoa aparece na carta da Lua, eu falo, olha, esse arquétipo aqui, ele vem lembrar o quê? Que você está com o pensamento divagando, porque você está com um pezinho lá na espiritualidade e outro aqui. Você está recebendo orientação de um mentor espiritual, né? Você está tendo insight, você está tendo intuição noturna e não está prestando atenção. Porque se você presta atenção nisso, você traz a correção, você faz a correção, né? Então, aqui entram em momento de tensão, né? Onde esses dois polos se encontram e pressionam, né, para serem integrados. Você imagina só uma pessoa, né, com o ego, a flor da pele, quer fazer tudo o que ele quer. De repente, lá ele começa a ter uma emoção, vai dormir, tem uma intuição lá diferente. Ele entra em parafuso, vamos assim dizer, vai parar no pneu. Né? Que ele acha que ele está louco, ele vai dormir é uma coisa, o ego fala outra. Então, se não buscar o equilíbrio, a pessoa passa a ser taxada como doente mental. É o caso dos doentes mentais, que nada mais são do que pessoas descontroladas. Daí começa a dar aquele monte de remédio para a pessoa, mas não cura a raiz do problema. Isso tem que corrigir isso aí, né? A pressão para mudança e transformação. Na realidade, a pressão da eclipse ela atua como um catalisador de processos de mudança que já estão em curso, né? Seja em nossa vida pessoal, emocional ou espiritual. Então, ela não sai atuando assim na vida de qualquer pessoa. Se a pessoa ela já está com aquela proposta, eu preciso mudar minha vida, algo não está legal na minha vida, né? E ela vai ter a força para estar dando esse impulso para fazer a coisa acontecer, né? E aqui ela representa uma interrupção temporária, né? No ciclo normal. A pessoa vem vindo no ciclo normal, para-se tudo e abre espaço para um novo começo. Uma pressão cósmica, ela nos empurra em direção, né, a um novo ciclo. Ela oferece uma oportunidade de algo novo. É por isso que todos esses dias tem saído lá a carta da morte, que é transformação, a torre, para transformar, a pessoa tem que fazer uma análise, ela vê o que eu tenho que mudar na minha vida que não está legal, algo que eu estou fazendo está me deixando doente, né? E fazer a mudança, ela vai ter que fazer essa mudança, né? Há uma sensação de urgência para iniciar novos projetos, aqueles projetos que estão todos guardados, eles irão aflorar. Pessoas que, antes de vir para cá, né, ele nasceu, falava, vou nascer no planeta Terra, né, eu vou ajudar os meus familiares a encontrar paz, eu vou desenvolver um projeto que vai auxiliar a humanidade, né, e de repente ela não faz. Ela fica parada naquilo, porque ela entra aqui na roda de samsara, ela vai buscar outras coisas, prazeres materiais, eles são muito mais atrativos do que tudo isso. Então, ele vai buscar nessa condição, mas é quando ele perde a existência inteira. Né? Aqui na Terra, o plano na Terra, ele já é direcionado para que as pessoas se percam mesmo. Né? Então, aqui, de direção de novos, uma vida, para que ela possa levar uma vida mais consciente, ela precisa fazer o quê? Ela precisa eliminar certas coisas. Não adianta nada a pessoa falar, eu quero entender minha alma, quero fazer, sendo que é por isso que eu falo, gente, a pessoa que entra no canal lá, pede uma orientação da espiritualidade, a espiritualidade dá uma orientação. No dia seguinte, ela vem, ela faz a mesma pergunta. Ela não deu crédito para a espiritualidade, ela não acreditou.
Isso aí é péssimo, porque não a culpa da pessoa, ela é insegura, ela é imatura, ela não acredita, e ela precisa acreditar nela. Se nós não acreditarmos em nós, nós não temos o controle. Quando a gente acredita em nós e a gente deixa que o que leva a gente para todas as situações benéficas é a mente, né? A mente, ela é leve. Deixa a mente agir que você vai acabar flutuando. É a mente que leva para todos os lugares, é a mente que faz as coisas acontecerem. Né? Com a amplificação de emoção e sensação, nós podemos sentir como se o peso do evento, ou seja, uma pressão em nossa alma, né, a lidar com as difíceis questões. Às vezes a pessoa ela não tem aquele facilidade para lidar com medo, por exemplo. Vamos dizer o medo. Numa situação dessa aqui, se ela aproveitar esse eclipse aí, ela vai conseguir lidar com o medo. Por exemplo, pessoas têm medo da morte, né? Eu conheço espíritas que têm medo de morrer, têm medo da morte, né? Ele não sabe que, na verdade, não existe morte, existe outro tipo de vida, é a vida seguindo a vida. Quando a pessoa desencarna, né, ela passa para uma outra vida. Mas tem gente que tem medo disso. Tem medo, por quê? Desconhece. A gente sempre tem medo daquilo que a gente não conhece. Porque a partir do momento que você passa a ter o conhecimento daquela situação, você fala, não é bem assim, não. A coisa é diferente. É lógico que a morte é um processo muito difícil. De repente, você precisa encarar uma situação que você vai separar de pessoas que você ama. Mas, de repente, você não sai de um país, não vai morar num outro país, não é a mesma coisa? Né? É a mesma coisa. Para quem desenvolveu a terceira visão, para quem tem a mediunidade, para ela isso é normal, porque ela pode conversar com esses seres a hora que ela quiser. Né? Esse é o processo, cada um na sua condição. A pressão sobre o corpo e mente, né? Nós podemos sentir exausto, cansaço. Garanto que muita gente está sentindo cansado hoje, uma agitação, insônia, dores de cabeça, como eu falei, né? E como aproveitar dessa pressão? Fazendo meditação, fazendo uma introspecção, né? Tentar se aprofundar dentro de si e prestar atenção nos insights que a mente está mandando. Liberar padrões antigos. A pressão de soltar o que não nos serve mais nos transforma. Quando você deixa, por exemplo, uma criança na quinta dimensão, gente, não vai existir mais essa história de preconceito, vai existir o amor incondicional. Né? A pessoa não vai ficar conectada àquela... Outro dia estavam falando no canal, eu tenho 60 e poucos anos, eu gosto de pessoa mais jovem. Isso não existe na quinta dimensão, porque não vai ter mais tempo, não vai ter passado, não vai ter futuro, não vai ter nada. Isso aí é linear. O passado, presente e futuro é algo linear, uma colocação colocada nessa situação em que nós estamos, na terceira dimensão, que na quinta dimensão não tem por que existir. Vocês já pararam para pensar que nós já estamos no fim do ano? E quando começou o ano? Foi ontem. As coisas estão correndo rápido demais. O ser humano ainda continua parado lá, preocupado com o ser de luz, o que pensou a respeito dele. É isso que às vezes eu falo lá. As pessoas pensam que eu estou falando brava. Porque, gente, se você está vibrando na quinta dimensão, não tem para você se preocupar com o ser de luz está pensando em você. O que ele está pensando é problema dele. O importante é que você está pensando da situação toda e o que você está fazendo para melhorar ou para piorar a situação, ou para acabar de vez. Né? É mais ou menos por aí. E toda essa pressão ela pode ser desconfortável, pois nos obriga a lidar com coisas ocultas que estão dentro de nós. Nos levar a mudar aspectos da nossa vida que nós estamos relutando em confrontar. As pessoas, é aquilo que eu digo, as pessoas não mudam, não é porque ela não quer, porque é difícil você enfrentar algo que você tem dentro de você, às vezes você não quer. Não existem situações que aconteceram que a gente se sente envergonhada, eu não quero lembrar disso. Acontece isso. Só que a pessoa ela precisa confrontar isso e acertar, entender a situação. Né? Mas tudo isso, o que acontece quando você enfrenta essa situação? Isso tudo nos leva para uma cura, presta atenção, leva para a cura,
e para a evolução espiritual. Essa é a verdade. A pessoa que ela está envolvida nessa situação aqui, que ela está entendendo o processo que nós estamos vivenciando agora no século XX, ela alcança a cura e ela alcança a evolução espiritual. Ela se torna evoluída, porque ela entende o processo como está acontecendo. A hora que vem uma pessoa falar uma coisa para ela, ela fala, não, não é assim não, eu estou entendendo diferente. E ela coloca o ponto de vista dela, porque ela sabe nada. Ah, vai apagar, vai ter um apagão lá. Não, para mim não vai afetar, porque eu sei que isso aí é normal. Ah, fulano lá desencarnou, vai desencarnar. Não tem problema, eu entendo isso, ele vai mudar de estágio. É outra visão da vida, é a visão verdadeira, né? Todos sabem, Jesus, quando esteve aqui, a hora que falaram para ele que ele despediu dos apóstolos, depois que ele apareceu lá para Maria Madalena, ele falou, não, agora eu vou no mundo dos mortos. Ele foi lá resgatar aquele povo. Por quê? Né? Porque ele sabia que ele sempre pregava que é a energia que existe. Ele foi lá no mundo dos mortos para resgatar aqueles que estavam perdidos lá. Por daí o Espiritismo ele fala, você tem que aceitar Jesus que você está livre. Não é tão simples assim, não. A pessoa ela precisa aceitar a si mesma, ela entender que ela fez tudo errado e pedir perdão. Quando você pede perdão e você pede ajuda para a espiritualidade, ela vem até você. É por isso que eu falo, pedir perdão é a coisa mais importante que tem. Ah, mas cigana, mas ele fez coisa errada para mim, como? Perdoe você. Fala, eu perdoo, me perdoe, me perdoe. Quando você pede perdão, né, o seu anjo da guarda, ele vem até você imediatamente. E ele te tira daquela situação ruim que você está, seja ela qual for. E é só fazer um teste para você ver o conforto que vem na alma quando, de repente, você pede perdão, seja lá para que for. Né? E é isso que eu queria deixar para vocês por hora, né? A respeito dessa situação. Muito obrigada aí, Doriana. Eu vi que você está até agora aí, querida. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom? Né? Em pleno domingo, né? As pessoas estão tudo aí comemorando, né? Poderiam estar vendo uma live dessa aprendendo online, mas tudo bem, né? As pessoas elas são atraídas para aquilo que elas devem aprender. Não adianta nada de repente a pessoa vem, né? E fala não, não tem ninguém na live, não é assim não. As pessoas são escolhidas. Né? São poucos os que são escolhidos, não são todos que têm um entendimento, né? Que é preciso ter. Daí fica aí quebrando a cara, batendo a cabeça de um lado para o outro, vivendo relacionamentos tóxicos, é a vida que não dá certo. Né? Então, a gente precisa, antes de mais nada, conectar-se com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda, né? Pedir para ele nos orientar naquilo que nós precisamos e pedir perdão. Errar, todo mundo erra, mas a partir do momento que você pede perdão, né? Um ser de luz, ele vem até você e ele te ajuda. Esse é o segredo maior da espiritualidade. Pedir perdão. Aceitar a gente como a gente é. Tá bom? Um bom domingo para vocês. Namastê.